povo lindo e abençoado, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu lar e em seu coração. Eu me chamo Josinete e seja bem-vindo aqui no nosso canal. Antes de começarmos, eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, porque aí você vai ter sua vida edificada. A palavra de Deus vai edificar a sua vida. E não esquece de tocar o sininho das notificações. Não deixe de deixar o seu like, porque é muito importante para o nosso canal. Bom, meus amados, agora vamos dar início a mais um vídeo para a honra e glória do nosso Deus. E hoje ele quer falar com você. Deus hoje tem uma palavra para o seu coração. Quantas tempestades nesta vida nós já enfrentamos? Mas a pergunta de hoje é: quem venceu? O medo ou a nossa fé? Imagine uma tempestade onde as ondas chegam derrubando tudo, trazendo transtorno nas nossas vidas. E as ondas chegam a cobrir o nosso barco e nosso barquinho chega a ficar à deriva no mar das perturbações. O que você costuma fazer nas suas situações de dificuldade, onde você não consegue resolver os seus problemas? Qual é a atitude que você toma? Você fica com medo ou você passa a usar a sua fé? Existem situações que requerem muitas atenções e habilidades para sabermos lidar com aquilo. E eu quero te mostrar hoje que foi desse jeito que os discípulos tomaram a decisão correta para suas vidas. Porque eles passaram por uma situação onde o medo tomou conta do coração deles. O pânico e o medo faziam parte naquele momento na vida daqueles discípulos de Jesus. E eu quero ler para você em Mateus 8, verso 23 ao 27, que diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco estava varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram e acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Aleluia, glória a Deus. Vejam, meus amados, que situação difícil os discípulos estavam passando, onde aquela tempestade estava levando o barco para uma situação terrível. Mas eles tiveram medo, porque isso é natural de nós seres humanos termos medo de situações em que nós não temos controle. Mas havia naquele barco alguém muito importante, alguém que dormia tranquilamente. Quando nós estamos em situações difíceis, normalmente nós perdemos até o sono, porque ficamos apreensivos, ficamos preocupados e a ansiedade começa a bater e nós perdemos o sono. E Jesus apenas dormia tranquilamente. Os discípulos tentaram de todas as formas controlar o barco sobre aquela tempestade e eles não conseguiram. Mas eles tiveram discernimento que quando viram que o barco, que a tempestade não estava conseguindo dominar o barco, então eles resolveram acordar a Jesus. E eles escolheram a melhor parte, que foi acordar a Jesus, pedir socorro para Jesus. E você, meu amigo, na hora das suas tempestades, na hora das dificuldades, a quem você tem procurado socorro? A quem você tem recorrido para socorrer você naquele momento de dificuldade? Qual é o nome que você tem clamado na hora da sua dificuldade, meu amado? Será que você tem convidado a Jesus para andar com você no seu barquinho? A situação dos discípulos era demasiadamente perigosa e eles sabiam disso. Eles estavam em pânico. E você, meu amigo, qual é a situação que você está passando? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? O que você deve fazer é chamar a Jesus para te ajudar, porque Ele só está esperando você pedir socorro, porque Ele pode te ajudar. Você vai preferir usar a sua fé e chamar a Jesus para estar contigo?
ou você vai deixar que o medo tome conta do seu coração? Porque os discípulos, ao ver que não conseguiram controlar aquela situação, eles imediatamente chamaram por Jesus. Jesus, ele curou leprosos, ele curou cegos, ele transformou a água em vinho, ele multiplicou os pães e os peixinhos. E você acha que a sua situação, que o seu problema ele não pode resolver? Porque Jesus, ele pode todas as coisas. Ele vai te dar vitória sobre a tua situação, desde que você o procure. Desde que você deixe que Jesus seja o princípio de toda a situação que você está passando. Você veja que Jesus chamou os discípulos de homens de pequena fé, homens tímidos. Por quê? Porque os profetas de Jesus, todos eles foram valentes, corajosos e ousados. Porque nós precisamos aprender que a nossa fé não pode ser menor do que o nosso medo. Nós temos que colocar a nossa fé adiante de nós. Muitas vezes nós temos medo de ficar doente, nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo que nossos filhos tomem caminhos errados. Por quê? Porque não confiamos no nosso Deus. Ele é provedor de todas as coisas. Ele está à frente de nós. Não devemos esquecer que o nosso Deus está no controle da nossa vida e a nossa fé deve estar firmada nele sempre, em todos os momentos de nossas vidas. Imagine que você vai fazer uma seleção de emprego e para isso você vai ter que fazer um teste. E depois de fazer o teste, se você passar, você vai ter que enfrentar uma entrevista para a seleção que você está fazendo. E tudo isso te leva a ficar ansioso, medroso. A ansiedade, ela traz sentimentos terríveis para dentro de nós e nos descontrola, nos deixa instabilizados. E nesse processo de seleção, o nosso emocional fica a 1000 por hora. Mas antes de você passar por tudo isso, você deve, meu amado, você deve procurar o Senhor Jesus e conversar com Ele. Dobre o seu joelho, converse com Deus, conte a Ele a sua história. Ele estará de ouvidos bem atentos para ouvir o seu clamor. Reflita bem, quem pode te ajudar nessa hora? Só Jesus é quem pode te ajudar. Faça como fez os discípulos, chame a Jesus para entrar no seu barco e dominar essa tempestade de emoções que está dentro de você. Peça a Deus para tirar de dentro de você toda ansiedade. Você sabe que a Bíblia diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Então o que você está esperando para depositar sua confiança em Deus e mais ninguém? Todo aquele que confia no Senhor sempre terá um final feliz. Com Jesus no barco, a nossa vitória é inevitável. Creia tão somente. Veja o que diz em 2 Coríntios 2, o verso 14. Diz assim: é a graça de Deus que sempre faz nos triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o seu aroma de conhecimento, meu amado. Aleluia, glória a Deus. É pela graça que nós temos o conhecimento da verdade. Use a sua fé para crer nisso. Independente da situação que você esteja passando, Deus, ele só está esperando você se ajoelhar e pedir a ajuda dele. Mas eu te digo uma coisa, não vá a ele com dúvidas se você vai ou não conseguir. A dúvida, meu amado, ela é uma brecha que o inimigo encontra para colocar no seu coração a incredulidade. Tenha cuidado. Peça a Deus com fé e ousadia, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Mesmo antes de você pedir, Ele já sabe todas as coisas. E mesmo que nós estejamos dentro de uma caverna, quando nós clamamos o nome do Senhor, Ele responde, Ele escuta, porque Ele é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Aleluia, glória a Deus. E no texto diz que Jesus se levantou, Ele repreendeu o mar e fez-se grande bonança. E nesta hora, Jesus vai te levantar para se prostrar diante de ti
e levantar você, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Já será o suficiente para que Deus tome providência na sua vida. Creia tão somente. Todos ficaram admirados com o que Jesus fez e eles disseram entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem mais pode ir contra Deus? A palavra do Senhor diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode com esse Deus tão maravilhoso. Mas para alcançarmos a bênção do Senhor, é preciso nós termos comunhão com Ele e obedecê-lo em tudo e amá-lo acima de todas as coisas. Pois qual é o pai que, tendo um filho obediente e amável, não faria pelo filho o melhor dessa terra? E é assim que Deus faz conosco. Ele quer o melhor para nós. O inimigo vai tentar te atrapalhar, vai colocar dúvidas no teu coração. Não permita, repreenda em nome do Senhor Jesus. Seja valente e seja ousado, como foram os profetas do Senhor. Nessa batalha, meu amado, só vence quem é guerreiro, como foi com Davi. Derrube o Golias que está em sua vida com ousadia e com a palavra do Senhor. Amém? Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no meu canal e tocar o sininho das notificações. Que Deus abençoe você. Receba um abraço no seu coração. E que Deus te abençoe. Amém?